Começa agora, Diocast, produção pastoral da comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Muito bem, boa noite para você que nos assiste aqui na página do Facebook da Diocese de São João da Boa Vista. Seja bem-vindo, bem-vinda. É um prazer estar chegando até você que está em casa, talvez esteja trabalhando, está nos ouvindo. Independente de onde você estiver, o importante é estarmos junto com você e, claro, ter a sua participação também, através aqui dos comentários, compartilhar esta live, compartilhar o Diocast com a sua família, com os seus amigos, com o seu grupo de jovens. Afinal de contas, esse é o tema de hoje, né, Padre Rafael? Boa noite, Edu. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos acompanham pelas mídias sociais da nossa Diocese. Sejam bem-vindos aqui a esse nosso Diocast. Muito obrigado pela presença, online, virtual, mas sempre carinhosa de todos vocês, tá bom? Esse é o tema, juventude. Legal. E conosco também temos aqui João Vitor Soares, ele que é coordenador do setor diocesano da juventude, aqui da nossa região, da nossa diocese, e vai falar hoje um pouquinho para a gente sobre essa estrutura do setor diocesano, como a juventude está sendo trabalhada, abordada, qual é a voz da juventude, em 2021. Nós que estamos aí em plena pandemia, fomos atravessados pela Covid-19, e então vários planos, projetos que vocês até têm em mente, mas tiveram que reformular, reestruturar. Boa noite, João, seja bem-vindo. Boa noite, Edu. Boa noite, Padre. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos também que estão acompanhando a gente. A gente espera que agora a gente consiga ter um papo bem tranquilo. Eu acho que vai ser muito proveitoso também. A juventude é um tema que sempre acaba sendo mencionado em algum momento, né? Porque o jovem isso, o jovem aquilo. Eu acho que trabalhar especificamente esse tema é muito importante. Então, agradeço de coração o convite aí de vocês e do Luiz Fernando também, que mediou pra gente. Legal. Aqui nos bastidores também, apresenta pra gente sua namorada, está aqui conosco também. Laís, não é isso? É. Ela nem está aparecendo no Diocast, Padre, ela está tímida lá. Depois na edição você põe uma foto dela. Conosco também nos bastidores. Ficou até vermelha lá. E daqui a pouquinho o Padre Renato está chegando por aqui. Chegou? Que maravilha! Olha só, programa ao vivo é outra coisa, Estamos aqui no Diocast, o Padre Renato está chegando, ele que é o assessor do setor diocesano da juventude, conosco nessa noite também, batendo um papo. Padre Renato, boa noite. Seja bem-vindo. Estamos aqui ao vivo já, o senhor está chegando no meio aqui do nosso bate-papo. Fique à vontade. Boa noite. Sua bênção. Boa noite, Padre. Deus abençoe. Seja bem-vindo, Certinho? Tudo bem? Ei. A bênção? Ei, Padre. Posso tirar a máscara? Fique à vontade. Pode tirar. Tá bom. O senhor está chegando, tem uma escada aqui para chegar no estúdio, então o padre passou por ali, fez uma boa caminhada. Fique à vontade para tomar uma água, tomar um fôlego. Padre Rafael, hoje falaremos sobre juventude, E a primeira pergunta, assim, para a gente já colocar no ar e pedir para você que está nos assistindo, como foi a sua juventude, Padre Rafael? Até se tornar padre, Passou também por grupos de jovens e tudo mais? Como é que foi? Olha, a minha juventude foi lá em Vargem Grande do Sul, a terra da batata, Olha aí que legal. A gente brinca, que ou em Vargem você vai ser padre, porque temos muito padres, Batateiro. ou você se torna um batateiro. Como eu não tive força para plantar batata, eu fui ser padre, Mas assim, a minha juventude já faz assim algum tempinho, Edu? Eu vivi uma realidade assim onde a igreja era mais ou menos o centro de toda a vida da cidade, A igreja ainda, a cidade girava ainda em torno da vida da igreja. As festas da igreja, as novenas da igreja, tudo girava em torno da igreja. Então eu desde muito pequenininho, com 6 anos de idade, eu me lembro que já fui para a igreja. A minha avó que me levou, ela é muito religiosa, E de lá entrei já como coroinha, porque naquele ano a paróquia de Santana fazia, acho que 100 anos ou 120 anos, alguma coisa assim, e o Monsenhor Décio, que era o padre na época, ele queria, assim, 100 coroinhas, 100 ministros da palavra, 100 ministros da Eucaristia, para comemorar o centenário. E aí ele chamou as crianças e eu fui. E de lá para cá, eu fiquei dentro da igreja, Então minha vida foi sempre dentro da igreja. E a minha juventude foi mais assim, próximo do altar, servindo a Deus ali no altar,
Eu também participei de grupo de jovens, mas assim, a grande parte da minha vida foi dentro dessa pastoral. A liturgia ali, acompanhando o próximo. Os coroinhas, né? E ali foi um grande celeiro de jovens, né? Para o sacerdócio. Nós somos, da minha época, né? 4 padres ordenados, né? Então, é muito interessante. E ali eu cresci dentro da igreja, ali foi minha vida. Eu participei de grupo da Renovação, participei do grupo do Caminho, participei do grupo de jovens. Eu era aquele jovem que participava de tudo, né? Então, sempre muito engajado na igreja. Então foi uma fase muito bonita da minha vida, que eu tenho lembranças muito boas, né? E de lá saíram muitas vocações, né? Muitas vocações. Que bom. O que eu mais lembro, assim, da minha juventude, né? É lógico que eu namorei também, não é? Faz parte. Eu também teve um ano que eu fiquei um pouco do mundo, vamos dizer assim, né? Mas nunca deixei a igreja, nunca deixei de amar a igreja, né? Sempre tive vontade de ser padre, né? Desde novinho, padre? Desde novinho. Eu nunca quis ser outra coisa, vamos dizer assim, né? Olha. Nunca quis ser jornalista, nunca quis ser advogado, nunca quis ser professor. Sempre quis ser padre, né? E talvez não saberia ser outra coisa, né? Legal. E dentro do sacerdócio, a gente acaba sendo tudo um pouco, né? Um pouco jornalista, um pouco psicólogo, um pouco, né? Tudo um pouco administrador, né? Um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo, né? Padre Renato conseguiu tomar um fôlego já? Sim, consegui. Que bom. Agora sim. Que bom. Eu só ia pedir um favorzinho pro Padre Rafael. Um pouquinho mais para a sua direita, padre. Isso, Aqui? Padre Renato, chegar um pouquinho mais para cá também. Isso. Aí, perfeito. Tranquilo. Padre Renato, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio e pela primeira vez no Diocast, né? Hoje para falar sobre a juventude. O João já fez uma breve apresentação aqui no comecinho, né? Gostaria que o senhor pudesse também fazer uma saudação para quem está nos assistindo, para quem talvez ficou em casa lá que está ligado conosco também. Boa noite, primeiramente, Edu. Boa noite, João. Boa noite, Padre Rafael. Boa noite você que está nos assistindo aí da sua casa. É uma alegria poder estar aqui pela primeira vez, né, no Diocast, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho no setor de juventude, né, João? Mas antes de entrar nesse assunto, né, que a gente veio aqui para isso, primeiro eu gostaria de me apresentar, né? Talvez você não me conheça, eu sou o Padre Renato, eu tenho 1 ano e 8 meses de padre, fui ordenado em janeiro do ano passado, ano de 2020, padre. Trabalhei em São Sebastião da Grama durante o início do meu ministério e há 4 meses, quase 5 meses, estou ali em Caconde, na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição. Sou assessor diocesano da juventude desde o meu diaconato, no finalzinho do meu diaconato eu assumi, né, em dezembro de 2019 e aí fui ordenado em 2020 em janeiro, né, e o João foi eleito coordenador naquela mesma ocasião, na assembleia que teve na diocese, né, com os jovens, e nós montamos uma equipe muito legal. Estamos aí, né, trabalhando, cheio de projetos para a juventude da nossa diocese, e estou muito feliz em estar aqui e poder partilhar um pouquinho disso. Que bom, é muito bom mesmo ter essa oportunidade de conhecê-lo, né, de uma maneira mais próxima. Quem está assistindo neste momento também, fique à vontade, né, para trazer aqui perguntas, né, falamos um pouquinho sobre a história do Padre Rafael, fique à vontade também para, né, tirar suas dúvidas aqui sobre o Padre Renato. Eu até me lembro, Padre, nós conversamos, se eu não me engano, na missa do Padre Donizete, né? Sim, Fiz um vídeo curto com o senhor, na época o senhor estava em Pinhal, era isso ou não? Quando nós conversamos, eu estava em São Sebastião da Grama. Eu acho que sim. Eu era diácono, eu estava em São Sebastião da Grama. Eu fui para São Sebastião da Grama como diácono. Eu estava lá na época. E fiquei do lado do cardeal que beatificou, que celebrou a missa lá. Sim. Eu e o Guilherme, que é da minha turma. Verdade. Da Guaí, né, onde o Padre Rafael trabalhou durante bastante tempo. Uhum. Nós ficamos do lado lá servindo o cardeal. Guilherme hoje está na paróquia Cristo Redentor aqui. Isso. Inclusive ele faz aniversário amanhã, hein? Nós preparamos o pôster, né? O pôster dele. Verdade, 1º de outubro. Amanhã é a padroeira da minha paróquia de origem. E aproveitar e mandar um abraço pro pessoal da paróquia Santa Terezinha, se está nos assistindo. Estou na novena, né?
Que alegria poder saber que está se aproximando a festa dela, né? Amanhã. E aniversário do Padre Guilherme, meu amigo, né? Um abraço já desde já. Vou mandar os meus parabéns por mensagem, eu vou te ligar, não sei, vamos ver. Mas parabéns desde já. Que bom. Eu vou aproveitar e mandar um abraço aqui, ó. Acho que você deve conhecer, né? Daniela Cristina Godoy Soares. Mamãe. Sua mãe. Seja bem-vinda, Daniela, tá aqui nos assistindo. Cecília Soares. Aí já é a avó, né? Sua avó. Aqui, ó, a família inteira tá aqui. Todo mundo. Isso é bom. Fernando Augusto. É o padre Fernando Augusto. Isso. Tá nos assistindo. Também, uma época. Fernando gente boa. Grande abraço, Padre Fernando. E também quem tá ligado aqui com a gente, vamos voltar aqui nos comentários, Elaine Cardoso, pedindo a sua bênção, Padre Renato. Deus te abençoe, Elaine. Um abração, viu? A Valquíria Soares também está nos assistindo. Tudo parente, Edu, tudo parente. Tudo em família. Que bom. Ela colocou aqui, ó, colocou vários corações e pôs assim, e a tia? Família inteira. Família. Muito bom, família, muito bom. Padre. Vou até mandar no grupo da família. Família Tiete do João. Assim que é bom. E quando a gente fala assim, padre, até fizemos um teste no comecinho aqui, a internet caiu, né? A gente perdeu o início da transmissão e retomamos. Nós questionamos o João sobre o setor diocesano da juventude. Certo. A minha experiência na juventude, na minha época, eu tenho 38 anos, tinha ali a pastoral da juventude, tinha também a renovação carismática, e eram esses dois pontos que nós nos encontrávamos, né, fora das missas. E o que é o setor diocesano da juventude? Ele é um organismo que engloba todos esses movimentos da juventude? Ele é também um movimento específico? Não, para quem está nos assistindo. Você, acho que resumiu já bem isso. É uma parte da diocese que engloba todas as expressões juvenis, né? Nós temos a coordenação de pastoral com o Padre Luiz Fernando, e ele tem designado responsáveis por setores pastorais da nossa diocese, né? E o setor juventude, especificamente, engloba todas as espiritualidades juvenis, todas as expressões juvenis, todos os modelos de grupo de jovens, né? Desde MEG, Movimento Eucarístico Jovem, Juventude Franciscana, Ministério Jovem da Renovação Carismática, Grupo de Jovens Paroquiais, né? Então, todas as expressões juvenis fazem parte do setor diocesano da juventude. E nós temos uma equipe que é responsável por representar essas expressões em cada forania, e também nós, enquanto equipe diocesana, eu e o João somos os representantes diocesanos. O João como coordenador, né, e está assumindo esse protagonismo mesmo. A gente tem feito um trabalho muito legal nessa dimensão do jovem ser protagonista, e eu como assessor que faço essa ponte, né, com o bispo, com o clero e com os jovens, né, dentro desse setor que engloba todas as expressões. Então, pegando esse gancho, né, queria ver com o João. O padre disse que vocês assumiram em 2019. Logo, praticamente em seguida, aconteceu a pandemia. E o mundo mudou aí bem... Totalmente. Nessa vez de vocês assumirem esse serviço eclesial, né? Então, conta pra gente um pouco dessa experiência, né, de coordenar um setor da juventude no ano da pandemia, né? Quais eram os sonhos, quais foram as frustrações, né? Quais são os desafios, né? Eu acho que mudou para todo mundo, né? Qualquer esquema de pastoral com a pandemia mudou. Seja, e passando um pouco da barreira da igreja, a gente vê isso na questão de trabalho, vida social, tudo mudou. Acho que a gente teve que se readequar muito nisso aí. E todo mundo já sabe, né? A gente já falou muito disso, já foi muito falado disso, que essa readequação com a pandemia. E com a gente não foi diferente, né? A gente fez uma primeira reunião presencial lá, eu acho que foi fevereiro, março de 2020. Tanto foi a nossa única reunião presencial com o setor, com a equipe inteira. A gente conversou tudo mais, e aí tava começando os áreas de pandemia, né, na época. E a gente começou a sinalizar para esse lado também, né, começamos a ver. Então a gente esperava realmente conseguir fazer um pouco do evento, o principal evento de massa que a gente tem, que é a JDJ, né. Nosso sonho é o quanto antes poder retomar com todo mundo, com os 2.000 jovens que participaram da última e até mais, aumentando esse trabalho, né. Então, só que a pandemia veio frustrar isso muito pra gente, de uma forma geral, né? A gente tem um projeto também de fazer uma missão na diocese, só que isso também teve que ser suspenso por conta da pandemia. Então, tudo que foi ali meio que presencial, a gente teve que suspender de alguma forma, né? Então, acabamos jogando muito as atividades para online. Foi onde a gente fez o Supera 1 e 2, Supera Jovem, que eram eventos online de partilhas.
Então a gente sentiu muito essa questão do jovem poder partilhar a realidade que ele estava vivendo, as angústias que eles estavam vivendo ali, sabe, os coordenadores. E a primeira eu lembro que foi muito, muito boa, né, padre? Porque foi unânime. O tipo de conversa, a linha o que estavam sentindo, tudo. Independente do carisma do grupo, da identidade do grupo, todo mundo ali estava sentindo a mesma coisa, que foi resumindo bem a situação. Começamos com as lives, deu muito certo, o pessoal comprou a ideia, fomos fazendo, aí durou um tempo que foi muito legal. Passou um tempo, o pessoal foi desanimando aos poucos. Aí foi caindo, até ficar, tipo, o núcleo e, né, às vezes nem o núcleo do grupo, né? Lives com 2, 3 pessoas, infelizmente. E eles estavam muito angustiados com essa situação, né? Então, acho que o setor... Esse evento, para mim, trouxe muito a cara do setor, sabe? Independente da identidade do grupo, tá todo mundo ali junto porque tem o mesmo problema, a mesma identidade. E aí foi muito legal que eles começaram a compartilhar ideias do que deu certo em um grupo, o que deu certo no outro. E cada um começou a ter essa troca, né? Muito interessante. Eu acho que o setor tá aí para isso. Eu acho que a pandemia afetou, mas a gente tentou fazer o que a gente podia, né? E uma coisa legal dos 2 eventos que aconteceram, do Supera, né? O primeiro a gente fez uma organização um pouquinho mais setorizada, com jovens de foranias diferentes, né? E aí no segundo a gente resolveu fortalecer a interação entre as foranias da diocese, porque a gente tem os coordenadores forâneos, né? Cada forania tem o seu coordenador, né? Então no momento de partilha a gente teve um momento que a gente rezou junto, que a gente partilhou junto, teve uma conversa legal, e depois a gente setorizou por forania o segundo Supera. Isso valeu muito a pena, porque o que a gente está tentando fazer é dar essa união, essa unidade, né, nas foranias, né, entre os jovens, entre os grupos de jovens, entre as expressões juvenis, dentro da forania, né. Tem uma forania que já está um trabalho bem avançado, que é a Forania Imaculada, mas tem as outras que estão caminhando, a São João está caminhando, Nossa Senhora das Dores está bem adiantada também, mas... E a São José também agora a gente está conseguindo também essa reunião. O João teve uma reunião com eles, né, recentemente. Então dentro do Supera a gente reservou um momento para eles se conhecerem, para eles se apresentarem, para eles por forania expressarem, né, as suas dificuldades e cada região tem os seus desafios, né? A nossa diocese é bem diferente, né? As cidades da nossa diocese, né? Mogi Guaçu é uma cidade industrializada, São João é uma cidade comercial, né? Caconde já é uma cidade mais agrícola, São Sebastião da Grama também é uma cidade mais agrícola. Então são realidades diferentes, são problemas diferentes. Então quando a gente dividiu por forania foi legal por causa disso, né? Cada jovem partilhou a sua realidade dentro da sua identificação também, né? Isso foi bom. E quando nós falamos, padre, sobre essa identidade e que é bem variada na nossa diocese, como que acontece essa orientação? Uma pergunta para vocês. Digamos, hoje eu quero montar um grupo de jovens, desejo, a paróquia está precisando, né, ter uma atividade com os jovens ali. Já é natural que esse grupo ele seja criado a partir de um movimento que já exista ali? Ou o setor diocesano pode dar uma orientação de como é aquela região? O que seria mais interessante aqui? A renovação carismática? Seria talvez uma PASCOM jovem, uma PASCOM Teen, né? Que, por exemplo, existe lá em Santa Cruz das Palmeiras, que é muito bem desenvolvida lá pelo Arnaldo, o Marcos. Ou os outros movimentos como os franciscanos que vocês citaram. Tem também até que está me fugindo agora o nome, que é aquele Gen Rosso. Os focolares. Focolares. Focolares também tem uma juventude muito bem elaborada, desenvolvida. Como que o setor pode dar essa orientação para quem tem essa vontade, esse desejo? Eu acho que o importante do setor é, primeiro, com essa visualização que a gente dá para o setor, o jovem primeiro já vai direcionado para a gente, né? Então já tem para onde correr. E pegando uma visão mais a nível Brasil, né, da situação toda. A gente teve o pico das pastorais da juventude, que foi a época de ditadura e tudo mais. Então foi um movimento muito politizado, que precisava ser politizado nesse sentido, e a igreja tomar mais essa posição política. Depois na década de 90, 2000, a gente teve o pico da renovação carismática, que aí foram surgindo muitos grupos. E agora a tendência a nível Brasil realmente está sendo a insurgência de grupos paroquiais, que são esses grupos que realmente nascem de acordo com a realidade da paróquia. E como todo movimento, todo grupo tem pró e contra, né? Às vezes você está afiliado a um movimento, você está mais restrito ali, mas você tem uma estruturação por trás que te dá um suporte. Você ser um grupo paroquial, você tem mais liberdade para fazer as coisas ali de acordo com a sua realidade, mas você não tem esse suporte atrás, né? Alguém que esteja te orientando e tudo mais. Mas a
a tendência que a gente vê hoje é muito isso. Grupos paroquiais, às vezes os grupos acabam pegando uma coisinha ou outra de algum movimento, mas eles optam sempre por manter essa característica de paroquial, desvinculado de algum movimento. Tem alguns grupos que, na verdade, a gente acaba vendo que é quase que um grupo de movimento, mas ele não assume essa identidade, né? Não se vincula por nada, mas ele é totalmente um grupo de movimento. Sim. Ele traz uma espiritualidade do movimento. Totalmente Mas desvinculado. desvinculado. Tá. Isso que é um pouco o pessoal dos movimentos critica bastante, né? Eles acham que realmente é quase que um roubo ali, né? Mas eu acho que tem os seus lados também ali de começar a entender um pouco essa situação e tentar mediar isso, né? Porque se for realmente essa realidade, consequentemente, com o tempo, a tendência é conseguir vincular. Mas aí o setor pode vir nesse sentido, porque muitos jovens, quando querem iniciar um grupo, não tem essa visão, né? Não sabe o que é um grupo paroquial, o que é um grupo de movimento, o que é um grupo de nova comunidade. Então eles ficam meio perdidos, então a gente consegue dar esse orientado, a gente não interfere, a gente nunca vai chegar e falando assim, vocês são isso, vocês têm que seguir isso ou aquilo, porque não cabe a nós. A gente é um órgão imparcial nesse sentido. Mas a gente dá esse orientado do que é cada coisa e o grupo identificar ali qual que é a realidade dele. Mas é muito importante o grupo ter identidade. Isso. Então, o nosso objetivo do setor é articular os grupos com a diocese, né? Então, a gente não vai determinar qual que é a espiritualidade do grupo, né? O grupo que vai sentir e vai apresentar pra gente, olha, a gente se identifica com o grupo paroquial, a gente se identifica com o Ministério Jovem. Se identifica com o Ministério Jovem, a gente sabe que tem uma coordenadora diocesana do Ministério Jovem. Então a gente também vai associar esse grupo à coordenadora do diocesano. Fazer essa ligação. A gente vai fazer essa ponte, que é a Lívia hoje, né? A de Estiva. Então, a gente faz essa ponte, a gente faz essa articulação. E a gente acolhe, né, todos os jovens, e a gente ouve os jovens. Então, o setor é para eles terem uma referência, né? Já que existem grupos que não têm uma referência, por exemplo, eu me identifico com movimento nenhum. Meu grupo é paroquial, mas eu tenho um jeito de rezar da renovação. Então, eles sabem que mesmo não tendo uma referência dentro da estrutura da organização dos movimentos, tem uma referência na diocese, que é o setor diocesano da juventude. E a gente estava falando antes aqui, né, da importância do grupo ter a sua identidade, não é? Para não ficar diluído e não se perder. Exatamente. Justamente porque o jovem ele está formando a sua identidade, né? Então, em nome de formar a sua identidade, ele também abraça aquela identidade do grupo, né? Exatamente. O jovem procura nicho hoje, né? Na verdade, ele quer fazer parte de algum grupo, não falo só um grupo de igreja, mas um grupo social mesmo. De pessoas que se identificam com as mesmas coisas que ele. Tanto que a rede social ajudou muito nisso, né? A pessoa, eu gosto muito de gibis japoneses, os mangás. Aí a pessoa consegue achar um grupo no Facebook, só tem gente que gosta disso. Então acha o nicho dela nisso hoje. E um grupo, quando ele não tem essa identidade, a tendência é justamente o jovem não agregar ali. Porque dificulta até na hora do pessoal falar com eles, né? Se for um grupo que tem uma faixa etária muito larga. Como é que eu falo com uma pessoa que vai prestar vestibular, uma pessoa que está no meio da faculdade, uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho com a mesma linguagem? Não dá, não casa. Então é difícil para o coordenador assumir uma responsabilidade dessa, né? De assumir essas 3 linhas de conversa. E também para o jovem que aí, vou aproveitar um terço do que está falando aqui no grupo só. Então, realmente é essencial essa questão da identidade do grupo. E o que o pessoal, até compartilhando um pouco com hoje os grupos paroquiais eles têm representação nacional, que é o Luiz, que é aqui do estado de São Paulo, e a Ana Flávia, que é lá de Valença, no Rio de Janeiro. E uma vez eu estava conversando com a Ana Flávia, ela comentou que eles estavam tentando montar alguma coisa nesse sentido, porque eles percebiam que os grupos paroquiais não conseguiam criar essa identidade, não conseguiam identificar, a gente é isso, sabe? Então, tentar organizar algumas diretrizes, que o setor também está ali para ajudar nisso, né? Não sei o que eu vou... eu gosto disso, mas o que é isso? Onde que isso se encaixa no movimento, sabe? Ajudando a fazer um caminho, né? Um discernimento. Exatamente. Nosso sonho, enquanto setor de juventude, eu e o João já partilhamos isso, é quando um grupo tiver informação, procurar a gente, para a gente dar a orientação, claro, o grupo vai se sentir à vontade para expressar qual a identidade dele, né? Qual que se identifica. Mas a gente vai dar essa orientação. Fazer algum roteiro, algum livro formativo, alguma coisa nesse sentido, para dar essa orientação, especificando o tipo de espiritualidade, quais as características do tipo de espiritualidade. É o nosso sonho. Questão bem prática, né? Bem prático.
Mas é ainda um sonho que a gente está construindo. Praticamente um guia mesmo. Exatamente. Um guia prático, Sim, Porque é o guia essencial. muda muito, né? Se for ver um grupo paroquial de uma cidade de outra, ou até mesmo dentro da mesma cidade, a estruturação dele, prática, de coordenação, de como que gere as coisas, de como que monta os encontros, totalmente diferente. A gente tá falando de identidade, não só muda muito de um grupo para o outro, mas as gerações mudam também, Totalmente. né? Então a faixa etária é importantíssima, né? Porque a nossa geração, ela enxerga o mundo de um jeito, a geração que está nascendo hoje vai enxergar o mundo de outro jeito, né? Totalmente. Então também tem essa percepção, né, de gerações, né? E o jovem como lugar teologal, né? Que Verdade. sempre fala disso. Que o jovem sente essas mudanças do mundo, é mais sensível a isso, né? Sim. Então você vê até nessa questão do podcast mesmo. Foi uma coisa que começou com a maioria jovens e tá bombando, e hoje alguns adultos procuram fazer, porque realmente, mas quem identificou ali, começou a se formar nessa questão, usando esse exemplo bem prático do podcast, foram jovens. E tanto que a expressão, totalmente diferente. falava-se muito A que gente tá jovem falando era o nessa questão, futuro usando da esse exemplo bem igreja, prático do podcast, Hoje a gente foram usa a expressão jovens. jovem é o agora da igreja. E Tanto tanto que a que expressão totalmente é o presente. diferente. Não é jovem maduro só. Né? Sim. A gente já constrói o nosso jeito de ser igreja enquanto jovem hoje, não é só no amanhã, né? E falando em jovens, a gente tem aqui alguns mandando um abraço. Olha, tem o Rodolfo Couto, falou assim: João e Padre Renato, excelentes coordenadores do setor, conduzem com maestria. Aí, Ele Rodolfo. também faz um trabalho excelente lá no Fórum Imaculada. Aí, me lembro do Rodolfo da Pascom também. E o Miguel, lá em Vargem Grande. Tá em Vargem, né? Tá, Miguel de Vargas da Santana. Miguel Ângelo de Maria. Abração, pessoal. Abraço, Miguel. Um abraço pra você. E tem também a Ana Maria Cassiano Rosa. Vocês conhecem? Ana Maria Cassiano Rosa, mandando pra gente um coração abraço. aqui, ó. Abraço pra você. São muitas Anas na nossa vida, né? Então, mas um abraço, Ana Maria. Muito bom. E olha só, você estava me falando aí sobre quem está na faculdade, quem já saiu, está no mercado de trabalho. Me fez lembrar de quando eu estava no ensino médio, morando em Assis, né? Eu sempre gostei de música, tinha acabado de mudar para a cidade. E aí, na hora do intervalo, né, uma menina da sala falou assim: olha, vem aqui comigo porque tem uma reunião de jovens que a gente faz aqui na hora do intervalo, né, vamos lá, é bem legal, né? E foi assim, nessa reunião entrei e tal, tinha um pessoal cantando. Na faculdade? Não, no ensino médio. No ensino médio? No terceiro ano do ensino médio, E aí, músicas católicas, música gospel também, era bem mesclado o grupo, né? Era de várias espiritualidades ali. E aí, a partir desse encontro ali com esse pessoal, eu conheci alguns membros que me convidaram para ir para um grupo de jovens católico, né? Que era inclusive perto de casa, dava 3, 4 quarteirões. E ali eu comecei a participar, grupo Alicerce, né? O nome do grupo. E eles faziam um encontro anual chamado... fugiu agora. Alicerce era o nome do grupo. O encontro anual, esqueci. Escalada era o nome Mas era tipo movimento do também grupo. lá? Então, eles seguiam uma ideia da renovação carismática, mas não se intitulavam assim, não seguiam a coordenação e tudo mais. Mas a estrutura, o passo a passo, a introdução, as músicas, né, os gestos e tudo mais tendia para isso, a espiritualidade. E aí, uma vez por ano acontecia esse encontro chamado Escalada, era no final de semana, chegava lá na sexta-noite e ia embora no domingo de manhã. Com aquela transformação, né? Chegando carta de pai, mãe, né? Fazendo momentos de oração, reflexão, com vários depoimentos durante os dias, né? Então, é assim, um momento de espiritualidade ótimo. Foi, vamos dizer assim, uma mudança de chave para mim, né? Participar disso. E como eu já tinha a música já, né, um pouco adiantada, acabei tendendo para a parte musical ali, fiquei, né, com banda e animando o grupo depois na sequência. E eu penso isso, a porta de entrada do jovem hoje, né? Qual seria? Seria ainda, no meu caso foi a música, mas é algo que chama atenção. Hoje, até comentei ainda há pouco aqui da Pascom, né? Seria também uma porta de entrada. Por que o jovem hoje resolve se reunir na igreja? Então, a música é um atrativo, né? Porque o jovem gosta de música que toca o coração, que permite essa interiorização, né? E no seu caso, por exemplo, você experimentou isso, Sim. né? Outras coisas também é a presença da igreja nos ambientes do jovem também, né? Por exemplo, nós temos um trabalho bonito aqui na nossa diocese, não no nosso setor
Diocesano da Juventude, mas o Padre Tiago, que já foi coordenador também, Sim. ele é o responsável da pastoral universitária na nossa diocese. Né? Então, nos ambientes onde tem jovem, a igreja está tentando se fazer presente. Então, hoje, a igreja também irá ao encontro do jovem. Né? O Papa Francisco fala muito da igreja em saída. Né? Então, não só esperar que o jovem venha até a igreja, mas a igreja se inserir no ambiente do jovem. E a gente está procurando fazer isso também. E as nossas músicas hoje estão voltadas com um jeito, com uma cara jovem. O nosso jeito de rezar, essa liberdade do jovem de falar com Deus, com esse encontro, com essa intimidade. Por exemplo, tem surgido muitas novas comunidades com muitos jovens, que dá essa liberdade do jovem ter esse diálogo com Deus, de tratar Deus como amigo. Né? Então, a porta de entrada é justamente a igreja hoje se inserir no mundo do jovem. A gente fala muito de enculturação na igreja, e talvez na realidade do jovem também é preciso ter essa enculturação, e a igreja tem procurado fazer isso. Né? E o próprio jovem evangelizando o jovem, né? Isso é essencial. Isso é verdade. O próprio jovem que fez a experiência no grupo, que está ali, onde ele está inserido, na faculdade, na escola, também ser um chamariz para trazer, né? Isso é verdade. O Padre Rafael tocou num ponto certíssimo. Tanto que a gente, no nosso setor, a gente está priorizando as coordenações do jovem, né? Todos os nossos coordenadores do setor, né? A Tawane no Nossa Senhora das Dores, o Rodolfo Couto na Imaculada, a Bruna Moreira na São José, o Jair na Floraria São João, o João, são coordenadores jovens, né? Eu já passei um pouquinho da juventude, estou com 33 anos, né? Mas eu sou um dos padres jovens da diocese. Eu não sei porque eu estou com 28, né? Então... Não vem não. Se for assim, eu tô com 15, hein? 28 mais 11 de ordenação. Não, mas aí, é isso que eu tô querendo expressar. Dentro da estrutura do setor, a gente está dando essa cara jovem, né? Para o jovem, de fato, sentir-se confiante, de ter um igual. É o que a gente estava falando antes também, né? Muitos grupos tem mais pessoas mais velhas dentro do grupo do que propriamente o jovem, né? E acaba que o jovem fica acuado no próprio grupo, né? Sim, sim. Então, e como a gente fala de protagonismo jovem, então a gente tem que deixar o jovem ser protagonista, né? Se os mais velhos tomam conta, os adultos tomam conta, o jovem não acaba assumindo. E eu acho que tem duas coisas que é interessante pegar nessa fala também. Uma questão bem prática, que às vezes o jovem se feria por conta de outro jovem. Por exemplo, o Edu, que nem você falou, se uma pessoa chamou, você conheceu essa pessoa, e aí cria um vínculo. Às vezes a pessoa não sabe nem por que está indo no grupo, espiritualmente falando. Mas vai ali por conta da outra pessoa que chamou ele, do vínculo afetivo que você cria com ele, entendeu? Eu via isso muito na prática lá em coordenação de grupo, que às vezes, poxa, o jovem não estava indo hoje por conta de que, estava se sentindo tocado aí, mas porque a gente tinha chamado ele tinha tipo, uma ligação afetiva com a gente no sentido de ir, sabe? Eu acho que essa ligação é muito importante. E eu acho que uma coisa que muda também é a postura como a igreja responde diante do jovem, sabe? A igreja sincera, com uma cara de portas abertas realmente nesse sentido, sabe? De falar de assuntos polêmicos, de debater assuntos que o jovem quer saber, porque é prático e muito real. Quando você abre um questionário para jovens, perguntas que se levantam: aborto, sexualidade, afetividade, são temas práticos que o jovem quer saber como o posicionamento da igreja, sabe? Eu acho que é aí que não pode entrar um discurso totalmente moralista, nem nada desse sentido, mas um discurso real, mas também passando o posicionamento da igreja, sabe? Então, acho que a forma como a igreja se posiciona diante do jovem é essencial também para determinar se o jovem vai ficar ou não. Eu acho que é outro ponto. Eu acho que é a transparência, né, em tudo, né? A gente precisa ouvir o jovem e, ao mesmo tempo, deixar a posição da igreja clara, mas utilizando uma linguagem que o jovem entenda, não fugir dos assuntos. Sem medo também, sem né? Sem medo. Não fugir. Eu acho que a fuga nunca é legal, né? Quem fez psicologia sabe que fugir do problema nunca resolve o problema. Então, o que a gente tem tentado fazer enquanto setor é escutar o jovem nos seus questionamentos e ser, né, de uma certa forma, instrumento da voz da igreja, né? De um jeito que o jovem entenda e, ao mesmo tempo, se sinta seguro, se sinta acolhido, né, dentro desse ambiente. O senhor falou isso agora, eu me lembrei de uma palestra de hoje de manhã, no colégio que eu trabalho, o psicólogo falando no finalzinho da palestra para as turmas de sexto a nono ano. Aquela música do Rei Leão, o Hakuna Matata, né? Hakuna Matata, né? Os seus problemas você deve
Esquecer, isso é viver. Ele falando que na realidade não é esse o melhor caminho, né? Os problemas você deve esquecer. Na realidade, os problemas é isso que o senhor acabou de falar, né? Você deve enfrentar. Não esquecer. Então aquela música que ficou na nossa cabeça durante muito tempo, né? Os seus problemas você deve esquecer. Que foi o que aconteceu com o leão, né? Que ele acabou convivendo junto com os outros animais que não eram, né, da mesma espécie que ele. Ele virou um leão que comia vermes, comia Perdeu sua identidade. insetos, perdeu a identidade. Né? Então, enfrentar os problemas, isso que o João falou, de assuntos polêmicos, que a gente costuma dizer. Na realidade, é isso que o jovem quer, né? Ele quer desafio, ele quer desbravar, quer explorar. E agora, tem que estar falando disso. Puxando esse gancho da questão do problema, né? Uhum. Quais as questões familiares, quais são... talvez o problema que esses jovens trazem da família e como é que o grupo ali acolhe isso, como é que o grupo direciona isso, né? Então, sim, você falou de questões de aborto, mas nós temos várias questões que os jovens chegam no grupo trazendo angústias, mágoas, decepções. O índice de suicídio na juventude é muito grande, né? Então são várias as questões. E eles trazem todos para o grupo, né? Ou não conseguem fazer ali um espaço de partilha disso? No grupo eu acho que é sempre importante ter pessoas maduras para saberem lidar com essa situação, sabe? Mesmo que não saiba lidar diretamente com a situação, mas para onde encaminhar ela. Seja para o pároco, uma psicóloga que está ali presente. Eu acho que realmente chegam realidades ali nos grupos que a gente não espera, principalmente em retiros, essas coisas que aí vem... Eu tinha muito essa experiência de Casa Branca e no retiro vêm pessoas que às vezes nunca tinham participado de nada. Pessoas de outra religião que vinham fazer uma experiência de retiro de carnaval para ver como é que era. E já chegou realmente situações de pessoas que tinham feito aborto recente e tudo mais. Então você tem que ter uma maturidade muito boa para saber lidar com isso, saber encaminhar. Porque a pessoa está muito fragilizada nesses pontos, né? Então qualquer coisa ali que você fale, qualquer coisa errada, qualquer orientação, qualquer coisinha, qualquer mínimo detalhe ali já pode ser uma brecha para a pessoa se afastar da igreja para sempre, entendeu? Ainda mais nesse momento fragilizado. Então acho que realmente o jovem traz muito essa carga para a igreja realmente tem um tanto desse dever de acolher isso e conseguir lidar com isso. A gente como casa acolhedora, mas também não uma casa para resolver problemas de todo mundo, né? Mas sabendo diferenciar, não caindo no extremo, mas também não ficando no outro. Tipo, você tem seu problema, você fica aí com seu problema. Mas não, a gente vai resolver tudo pra você. E ficar no meio termo disso. Você tem os seus problemas, a gente vai te ajudar a resolver isso. A gente tá aqui com você para resolver. Junto, né? Eu sempre penso naquela passagem que Jesus acolhe a pecadora e depois ele dá a direção. Vai e não peques mais, né? Então, eu acho que o trabalho do grupo de jovens é isso. O jovem chega fragilizado pela realidade do mundo, já experimentou tantas coisas nesse mundo, né? E às vezes só encontra julgamento, só encontra dedo na cara, só encontra quem fala que ele não vai ter jeito, que não vai ter como resolver esses problemas, que ele não vai dar certo na vida. Então, quando ele chega no grupo, o que você tem que fazer? Primeiro, elevar um pouco a autoestima dele, acolher, amar, abraçar, escutar. Escutar acho que é fundamental. E depois direcionar. Jesus falou, vai e não peques mais. A direção é essa. Fuja agora do pecado. É o pecado que está atrapalhando a sua vida. Então fuja. Vai e não peques mais. Então vai até o psicólogo. Ele vai te resolver. Vai até... Só que primeiro tem que acolher. Tem que fazer o jovem se sentir aceito no ambiente. Amado, né? Porque para excluí-lo, para rejeitá-lo, já tem muita gente para fazer isso. E às vezes passa muito esse posicionamento de igreja como julgadora do jovem, né? O jovem às vezes tem um jovem homossexual, uma jovem que fez um aborto, tem muito medo de ir para a igreja por conta desse julgamento que vai ter lá. Então eu acho essencial realmente a gente ter essa postura acolhedora que a igreja pede, que o Papa pede tanto pra gente, né? De ouvir. Sim. Eu acho que isso muda muito. Vamos mandar mais abraços. Vamos ver quem está conectado com a gente. Jair Souza falando assim, olha. Gratidão a Deus por fazer parte dessa equipe. Para São João, Jair. Abraço, Jair. Deus abençoe. Aí. E tem também Ricardo, acho que é Passetti. Ele está acompanhando de Poços de Caldas, em Minas. Abraço, Ricardo. Vocês conhecem, Ricardo? Mandou um abraço para Rafael. Então deu certo. certo. Não para Rafael. Esse é teu. Cacá Fortini. Adorando ouvir vocês. Essa é tia também. Sua tia? Ah, tá aqui. Família em peso. Muito bem. Mas agora acabou também. Então você que está nos assistindo aqui pelo Facebook da Diocese de São João da Boa Vista, mais uma vez boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Compartilhe este programa, esta live que está acontecendo agora com você. E aproveite também para conferir os cortes, né, Padre Rafael? Durante a semana,
Amanhã, sexta-feira, sábado, domingo, segunda, sempre às 8 horas da noite, a gente vai separar alguns momentos especiais aqui e compartilhar novamente com você de uma maneira mais resumida, mais curta, até para ficar mais fácil para você compartilhar também. De repente, olha, essa ideia eu achei legal, interessante, manda ali para aquele amigo, para aquele familiar, para quem está precisando ouvir talvez essa mensagem que a gente está trazendo para você aqui, agora, nesse exato momento. Como eu falei da música, aquela hora que me marcou bastante, vocês têm uma referência hoje assim de música para a juventude? O senhor falou, né, que a música ela está diferente, ela está especial, mas se fosse para o Padre Renato falar agora assim, o que o senhor ouve, Padre Renato? Né, que é uma música jovem. Música jovem. Eu gosto muito de Rosa de Saron. Rosa de Saron nunca perde a atualidade, né? Eles estão sempre se renovando. Gosto de um grupo que eu acho que eles... acho que nem católico eles são, é o Caso Worship. Que canta aquela música A Casa é Sua, é muito boa. Sabe cantar, viu? Gosto do Ministério, gosto do Ministério Shalom, que tem umas músicas não só para o jovem, mas também umas músicas que dá a cara jovem à missa, né? Uma missa voltada para o jovem também. Escuto... o que mais? Escuto várias coisas. É que agora não estou conseguindo descrever tudo, mas escuto essas músicas que levam à interiorização. Diego Fernandes, né, tem aquela música Dança do Avivamento também, é muito legal. Gosto desse tipo de música. E o Padre Rafael? Olha, música jovem, Sim. Eu gosto também de Rosa de Saron, eu gosto bastante, né? Mas eu escuto de tudo também, de tudo um pouquinho, eu sou bem eclético, viu? Desde Rosa de Saron, vou para Jorge Mateus, eu volto para... E eu gosto dessas músicas também secular, gosto muito. Aí eu volto para Adriana, depois vou para Padre... Eu também. Barões da Pisadinha também, pai? Barões da Pisadinha. Um piseiro. Ô João, e é exatamente esse caminho que eu ia perguntar, né? E você, como é que a juventude está hoje, né, com a música também? É complicado falar, né? Eu tenho um gosto muito peculiar, tanto para filme quanto para música. Aquele filme, aquela música que eu gosto, vão falar que é horrível. Geralmente é esse o critério. Então eu falo, o que eu gosto, geralmente o pessoal não curte. Mas na parte religiosa, eu escuto mais Rosa de Saron. Eu acho que é a que eu mais escuto mesmo. Escutava mais Colo de Deus, recentemente eu dei uma diminuída, parei um pouco. E eu curto também um pouco mais das outras músicas também. Eu escuto bastante, gosto de rock, gosto bastante de sertanejo, mais universitário, raiz. Tem algumas que eu curto, algumas que não. E eletrônico, tem umas boas também. E um piseiro. Eu falo de música porque é interessante que nós temos a música católica, enfim, a religiosa, a gospel. A música ela tem uma maneira de ser composta que é já preparada para mexer com sentimento, né, com o coração, com a emoção. Até brinco com a minha esposa. Falo, nossa, esse quando fez essa música aí já era pra... A intenção era fazer alguém chorar, né? Porque tão pra baixo que... né? Que não... Pra chorar mesmo. E infelizmente, esse estilo de música também está ali, né? No meio religioso, né? Você vê que é uma música que é feita para a pessoa refletir, mas refletir às vezes de uma maneira até negativamente, né? E, enfim, o poder da música. A gente tem hoje rede social, tem TikTok, tem Instagram, né? E tudo mais. Eu falei que o chamariz ali era a música. Hoje em dia nós temos esse meio de comunicação, né? Com tantas informações e tanta coisa. Como é que é? Tá, tô fazendo toda essa introdução para chegar na pergunta. Né? Vai parar. Qual foi a iniciativa que vocês viram assim recentemente que mais chamou a atenção de vocês nesse segmento de chamar a atenção do jovem, de cativá-lo, de falar de Jesus, ou talvez nem falar de Jesus, mas de mostrar ali um conteúdo bom que pode direcionar para um bom caminho, e aí sim, né, criar essa característica, essa personalidade que é o que une as pessoas pelo bem comum. Tem algum exemplo assim que vocês tenham acompanhado? Eu tenho visto esses dias no TikTok, até minha esposa compartilhou comigo, não me lembro agora o nome desse rapaz, não sei se é católico, se é evangélico, mas ele fala alguns trechos da Bíblia explicando eles, né? E olha, essa é uma grande sacada, como que Moisés abriu o Mar Vermelho. Então ele vai lá e fala, aconteceu assim, assado, tal. E eu percebo que ele tem muitos seguidores. Até não pesquisei, né? Mas vocês têm algumas referências digitais assim que poderiam ser compartilhadas também com a gente nesse... Olha, de jovem específico, assim, dentro do ambiente da igreja,
eu não sei te dizer assim com precisão. Mas tem muitos padres que são muito dinâmicos nas redes sociais. Legal. Né? Da Diocese de Limeira parece que tem o padre Diego Fernando que faz algumas coisas legais, que atrai o jovem, né, no seu Instagram. Tem o Frei Gilson, né, que está atingindo não só jovem, mas pessoas O dele foi muito boa, né? de todas as idades, né? Na madrugada. Muitos jovens mandaram mensagem falando que estavam acompanhando. Foi uma coisa que nunca fez na Quaresma, né? A Quaresma de São Miguel ele tem feito online, né, o Frei Gilson. Então tem muitos jovens que se identificam. As músicas dele também, né, são para frente, são todos textos bíblicos, né? Pelo menos as que eu conheço são de textos bíblicos. Então, esses padres comunicadores, e claro que deve ter bastante jovem que eu não sei precisar agora, mas tem jovens também inseridos nesse meio que a nossa juventude deve acompanhar nas redes sociais, né? TikTok, YouTube, Instagram, são meios propícios para evangelizar o jovem, porque eles estão nessas redes agora, né? Sim. O Geocast agora. Não é mesmo? Ganhando espaço, né? A gente tem falado de referências, então, certo? Sim, referências. Quais são as referências, né? Sim. E a Clarice Lispector tem uma frase que ela diz assim, ó. Depois do meio-dia, não existe mais ilusões. E nós já passamos um pouco do meio-dia, né? Você acha que o grande perigo é esse, nós que já passamos do meio-dia, tirarmos assim a esperança, as ilusões, né? Que são próprias da juventude, que isso traz esse vigor para eles, né? E essa esperança, vamos dizer assim, de transformação do mundo, de que vão dar certo, de que eles vão fazer acontecer. Pode acontecer isso com os líderes, nas referências? O que você acha, João? Você que é jovem. É que eu ainda não virei a página, né? Eu não passei do meio-dia. É um jovem falando pro que já passou do meio-dia. Mas eu acho que às realmente... 10 da manhã. Vamos lá. Acho que vou tentar chegar nas 9h30. Quantos anos você tem? Eu tô com 25 agora. Ah, então você já tá ali, ó. Tá pertinho. Perto das 11. Fala isso não. Às 10. Meu pai é careca, não fala isso não. Eu acho que assim, o jovem realmente tem muito essa ilusão, vamos pôr quase, de querer mudar o mundo de uma forma total, né? Eu acho que isso tem um ponto muito positivo, que eu acho que realmente é uma força social que dá a ele, que ele se move para fazer alguma coisa, só que eu acho que a forma de canalizar isso que é o grande tchan da coisa, né? Que às vezes uma pessoa mais velha dando uma orientação boa, colocando o jovem no pé no chão, é essencial. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de projeto social, eu amo. A gente tem a cesta básica no Esteio, que eu sempre, faz 4 anos já que eu tô junto com o pessoal. E eu vejo que realmente uma pessoa mais velha dando essa orientação certeira do que, aqui você tá passando do ponto e aqui não, me ajudou muito, que foi a referência que eu tive com o Padre Edu. Ele realmente fala assim, João, dá uma segurada, eu acho que você tá indo muito longe, vamos fazer isso daqui primeiro, depois você vem fazer isso, sabe? Eu acho que tendo esse cuidado de não acabar com a esperança do jovem, sentir assim, não, isso aqui não vai dar certo, filho. A gente já tentou, esquece, sabe? Porque se os tempos mudam, então dá pra tentar fazer e eu acho que é bem isso, sabe? Você não acabar com essa esperança de uma forma total, mas você incentivar e saber lapidar, que aí entra, a gente tava falando até antes, né, padre, de saber lidar com o jovem, ter realmente esse carisma. Eu acho que um tanto do carisma de uma pessoa mais velha para lidar com o jovem é isso. Saber lidar com essa energia do jovem, como aproveitar isso da melhor forma. Canalizar, né? Ter esse Exatamente. feeling, né? E eu acho que assim, muitos que já passaram no meio-dia, e eu também já passei agora recentemente, estou no meio-dia e 1. Eu acho que receberam talvez muitas privações, eu acho, né? E aí foram parece que matando as suas ilusões, né? Porque teve um tempo que eu acho que o adulto achava que sabia tudo e só freava o jovem, né? Talvez a fonte da falta de ilusão em alguns adultos seja isso, né? Mas eu acho que o João deu a meta certa. É você ouvir o jovem, deixar o jovem ser empreendedor, porque ele tem um espírito empreendedor, mas fazer ele colocar os pés no chão. Não é matar a ilusão do jovem. Então acho que muitos que perderam a ilusão foi porque foi em algum momento destruída, isso, né? Aos poucos, algum momento mataram as ilusões. Exatamente. Como se o jovem não pudesse opinar, não pudesse falar, como se o jovem só fosse alienado, pensasse num mundo colorido, um mundo que ele salvaria tudo, mas tem que ter essa ilusão, faz parte da vida, né?
Jesus Cristo, ele sonhou o reino de Deus, e a gente está tentando fazer acontecer ainda, né? A gente está tentando fazer acontecer nesse mundo. A gente sabe que existe na eternidade. A gente está tentando construir ainda. Se matassem essa ilusão dele, claro que ninguém teve... Tentaram matar ele. Não, tentaram matar essa ilusão matando ele, mas nem matando ele não conseguiram matar essa vontade dele, essa utopia, né, do reino, né? E é isso, a gente não pode matar essa utopia do jovem, a gente tem que direcionar. Eu acho que o meu papel enquanto padre, acompanhando o setor, é justamente esse, é fazê-los colocar os pés no chão, mas também sonhar com eles, né? Não deixar de sonhar, não é apagar, é destruir o sonho que a gente vai fazer com que o jovem cresça ou saiba andar na direção correta. A gente tem que sonhar junto, mas sempre com os pés no chão. Eu acho que o que pega muito pro jovem às vezes de ouvir é muito aquele saudosismo, sabe? Nossa, isso aí, porque na minha época era melhor, né? Porque na minha época, quando eu participava do grupo de jovens aqui, era outra coisa. Nossa, isso acaba com o jovem, de verdade. É que existe, assim, uma romantização também do passado, exatamente. né? E o que é muito errado, né? Cada fase, cada geração tem os seus prós e contras, ponto. Não tem uma fase, ai, nossa, todo mundo aqui fez tudo muito bem, e aqui tá todo mundo fazendo tudo muito mal. Não, sabe? Eu acho que essa generalização e esse saudosismo acaba muito com o ânimo do jovem. Aí vai destruindo as ilusões, né? Os sonhos do jovem. Porque eu nunca vou ser melhor que ele. Porque ele já tem a gente projeta, né? Nossa vida é muito feita de projeção. Então, às vezes, a gente projeta uma pessoa mais velha, alguma figura que a gente não teve na nossa vida. E a partir disso, você recebendo uma frase dessa, que lá na época dele era boa, você já assimila automaticamente. Na minha época nunca vai ser assim. Eu nunca vou conseguir chegar aos pés dele. E assim, a pessoa também não consegue enxergar aquilo que de bom está acontecendo, né? Por ficar tão preso num passado que... Na cabeça, assim, ele romantizou tanto, ele não consegue enxergar coisas boas que estão acontecendo agora, né? Exatamente. Porque tem muita coisa acontecendo agora que é boa, não é? Esse momento aqui vai merecer um corte. Com certeza. É você que está nos assistindo. Olha só que importante isso que o João falou, o Padre Rafael completou. A importância de nós, como cristãos, poder deixar o caminho aberto, né? Não ficar só... Né? Matando os sonhos ali daqueles que querem crescer, criar um caminho novo. Até o Padre Reginaldo Carreira tem uma música chamada Caminho Novo, né? E é exatamente isso. De repente você está ali brecando talvez uma juventude na sua paróquia, no seu movimento, pensando, olha, vocês deviam fazer assim, porque é assim que tem que ser, assim que era bom, né? Isso que eu ia falar. E se de repente você deixa livre, deixa ele ir lá tentar, ele e ela, né, insistir, começar, errar, acertar, ir ajustando até criar a sua própria personalidade, pode ser que tenha aí um tesouro na mão da sua paróquia que de repente está sendo abafado pela sua ânsia de querer fazer como era no seu tempo. É uma informação realmente relevante, né? Porque casa com tudo, né? Aqui. Protagonismo do jovem, você querer fazer do seu jeito. Então, se você seguir esse protagonismo do jovem, consequentemente, você vai dar esse espaço. E aí entra naquela questão do espaço teologal que a gente tinha comentado, que o jovem sente essas mudanças. Então a metodologia nunca vai ser a mesma de evangelização. A gente vê isso, basta olhar os últimos 30 anos da Igreja Católica. Mudou-se muito a metodologia de evangelização. E quem consegue mais se adequar a essa nova realidade são os jovens. Eu acho que... Então você, às vezes, fica... Que nem você estava falando. Porque faz desse jeito, sabe? Sim. Mas há 30 anos atrás deu certo desse jeito. Hoje pode ser que não dê. Sim. E eu acho que realmente daqui a uns anos os grupos paroquiais também vai vir uma nova onda de grupos, um novo formato de grupos, sabe? E eu não vejo problema nenhum nisso, eu acho que é muito bom. Você está falando da metodologia da Igreja Católica, a própria CNBB, quando faz diretrizes da ação pastoral da Igreja no Brasil, agora tem feito de 4 em 4 anos, né? Porque sabe que a realidade do mundo está mudando muito rápido. Muito. Então a Igreja tem uma diretriz durante 4 anos no Brasil, né? Depois se renova. A mesma coisa é a evangelização do jovem. Tem que se atualizar. Se a gente ficar preso num passado de 30, de 20 anos atrás, a gente não caminha com o mundo e a gente não consegue atingir o jovem hoje. Nesse sentido. Você está falando de mudança, né? Então, nós temos um bispo, né? Que é salesiano de Dom Bosco. Então, um dos carismas é a juventude, né? E ele veio, celebramos agora 5 anos que ele veio para a nossa diocese. Quais são as mudanças, não é? Existiu alguma mudança no direcionamento, na compreensão, ou algum efeito prático da vinda dele, pelo carisma que ele traz consigo, ou não? Assim, eu penso nessa questão estrutural. Eu acho que teve mudança, porque
o ano passado, o ano retrasado, né, no ano de 2019, foi um ano que ele deu total atenção para a juventude. O Padre Tiago, graças a Deus, conseguiu levar adiante a questão da Assembleia, né, no ano que foi o ano da juventude na nossa diocese. Né? Então, escutou o jovem e foi graças a esse empenho dele estrutural que a gente conseguiu dar esse protagonismo jovem ao setor. O impulso. Né? Porque como que era antes o setor juventude? Tinha um padre que era o coordenador, ele levava o nome de assessor, mas né, quando o Padre Tiago, por exemplo, iniciou, ele era meio que um coordenador e o assessor, o coordenador assessorava ele. Aí aos poucos ele foi dando essa foranias mesmo, essa autonomia para a Marcinha como coordenadora, né? E nas foranias também. Nas foranias cada padre era um assessor da forania, um coordenador da forania. Agora não tem mais o padre. Agora é um jovem. É um jovem. É o jovem que é a referência dos jovens na forania. Mas quem que possibilitou essa estruturação foi o Dom Vilar, quando ele resolveu ouvir o jovem, né? No ano de 2019. Não é que o setor foi construído só no ano de 2019. Não, mas teve uma evolução muito legal no ano de 2019, que foi o tempo em que ele deixou essa abertura para escutar o jovem. A parte da estruturação do setor era um sonho do Padre Tiago e ele começou a colocar em prática. E ele mesmo falou para mim, a gente estava conversando recentemente sobre a jornada, ele falou assim, olha, eu senti que para ter essa mudança como eu sonhava, eu teria que sair de cena. E ele saiu, né, começou, deu os passos. E aí eu entrei, e aí junto com a nova equipe que entrou, porque saiu no Padre Tiago, saiu todo mundo de cena. Mas já eram jovens, já tinha conseguido mudar as lideranças dos padres para os jovens. E isso foi legal, né? Foi um trabalho muito legal, e aí saiu a equipe antiga e entrou uma equipe totalmente nova de jovens, e somente eu como padre de referência, e o Padre Luiz Fernando, né? Somente eu nem tanto, né? Porque o Padre Luiz Fernando também tem dado um auxílio gigantesco, né? Eu digo que a escolha dele como coordenador de pastoral na nossa diocese foi a ação do Espírito Santo, né? Porque não só para a juventude ele tem dado também esse apoio, né? Então o bispo, claro que junto com ele. Então Dom Vilar, quando ele permitiu essa assembleia com os jovens no ano de 2019, foi, eu acho que o que precisava para isso, a estruturação. Eu acho que a presença do Dom Vilar também nos eventos. Nos eventos, né? Quando a gente vai fazer um evento diocesano, ele participa do começo ao fim, sabe? E é um contato que antes eu sentia que o jovem não tinha tanto com o bispo, né? Então eu acho que com a vinda dele, ele fazer na jornada, por exemplo, na última, ele fez a caminhada com todo mundo, andando no meio dos jovens, sabe? Isso dá um simbolismo muito grande, uma representatividade muito grande. O nosso bispo tá aqui com a gente também, sabe? Senta no chão junto com todo mundo. Ele é gente grande, é um carisma dele, né? Exatamente. Dele, isso muda muito. Juventude, né? Sim, é o carisma dele. E ele se envolve, né, com o jovem. Ele sabe fazer aquele instrumento que ele faz assim. Ele faz isso, ele agrada a criança, ele agrada o jovem, ele consegue atrair todo mundo. E já que vocês estão falando da jornada que aconteceu em 2019, quais são os novos projetos agora do setor em termos de eventos? Então, a gente já está se aproximando da jornada diocesana da juventude, que vai acontecer dia 31 de outubro, né, mês que vem. Esse mês, já pensar na virada de hoje para amanhã. Só que de uma maneira totalmente nova e por conta também da realidade que nós estamos enfrentando. O que a gente pensou, a gente não deixar de fazer a jornada por conta da pandemia, mas também não fazer de qualquer jeito, assim, fazer a todo custo, fazer dos moldes que era, colocar os 2.000 jovens onde vai ser, porque a gente tem que pensar também nessa questão da responsabilidade social. Por mais que agora a gente está vendo os estádios de futebol ampliando, né, tendo a presença do torcedor, mas é uma capacidade gigantesca se comparado aos ambientes que a gente tem para reunir os jovens. Então a gente fez com restrição, a gente organizou para acontecer com restrição, né? Mas a gente está utilizando desse sistema que a maioria dos lugares, por exemplo, até a própria escola pública está usando, que é o sistema híbrido, né? Tanto presencial como online. A gente vai fazer isso, então a nossa JDJ vai acontecer dia 31 de outubro, no sistema híbrido. O nosso desejo era fazer como foi a última em Mococa, em 2019. Porque foi, assim, a gente viu que a gente conseguiu envolver, né? No caso, a equipe anterior também, né? Eu não estive tanto presente, mas a equipe anterior conseguiu envolver os jovens, então reuniu
os jovens da Diocese, foi um evento legal, né, que motivou a juventude da Diocese, mas infelizmente a gente não pode fazer nos moldes que era antigamente por conta da pandemia. A gente sabe que a vacinação avançou, mas a gente também não pode fechar os olhos porque ainda está aí, né? Sim. Eu acho que é importante o pessoal enxergar também que a estrutura lá da JDJ, o cronograma em si, teve uma alterada, mas essa estrutura pré um evento mudou completamente, né? Porque a gente nunca se teve uma taxa para participar de JDJ, a gente nunca comprou por um almoço, a pessoa levava o seu dinheiro, ou quem quisesse pegava uma marmita ali e cada um comprava o seu, né? Hoje não, a gente trouxe essa estrutura pra gente, no sentido, vamos fazer um almoço para todo mundo, ficou uma cara mais de encontro nesse sentido. Então, apesar de estar levando o nome JDJ, a gente teve grandes alterações estruturais mesmo, por conta sabe? da pandemia. Exatamente. Por conta da pandemia. Tem que ficar claro que foi por causa da pandemia. Que teve por nós a gente já fala muito, né? A gente queria lotar lá e o máximo de pessoas possível, vamos todo mundo e vem. Mas infelizmente a gente tem que Pelo momento histórico que nós estamos vivendo, teve que ser tomada atitudes que não agradam nem a vocês, nem a muita gente, mas que são necessárias nesse momento. Só que a gente também pensou, o não fazer nada também não é legal, é ser omisso. Eu acho que a gente não pode ser omisso em nenhuma situação. Eu acho que a gente tem que cumprir o nosso papel de ser a referência do jovem. A gente vai fazer a JDJ com responsabilidade, mas não vai deixar de fazer. A gente quer envolver o jovem de alguma maneira, né? Então a nossa parte a gente está tentando fazer nesse sentido. Foi até que eu estava conversando com o padre, né? De passar essa posição de inércia, às vezes, do movimento, passa uma sensação muito ruim, né? De que, poxa, vocês não estão fazendo nada, por que a gente, enquanto grupo, vai fazer se a diocese não está fazendo? Então a gente adotou essa metodologia, realmente fazer o evento diocesano online até então, como estava sendo, que foi os 2 superas, e a gente conseguiu trazer o misto agora, e os eventos nas foranias, né? Que são as reuniões que a gente tem feito com as coordenações, o grupão que teve na Imaculada. Então a gente está fazendo essa modalidade mais ou menos com a capacidade que dá ali, né? Não dá para juntar todo mundo num lugar só, mas vamos regionalizando e depois, quando for juntar todo mundo, o misto. E a gente quis manter o nome JDJ porque também é significativo, né? A gente tem uma história JDJ na Diocese, não é? Assim, a gente não simplesmente colocou o nome por conta. Esse é o 10º ano da jornada, né? Começou no ano de 2011 e 10 anos é um número significativo. Então a gente quis manter o nome justamente também por conta disso. Acho importante a gente valorizar. Então é uma edição também comemorativa, embora num momento que não é propício para a gente reunir a quantidade de jovens que a gente gostaria. A gente quer... Ela vai ficar marcada por 2 motivos, né? Por ser o 10º ano e por ter que ser feita nessa modalidade por conta do momento histórico que nós estamos vivendo, né? Sim, nesse sentido. E necessário, exatamente. Eu acredito que tem que ser esse caminho, esse passo, né? Se ficar parado, não, né? Vai mostrar essa mais fácil, né? Se a gente ficasse parado, seria fácil demais pra gente. Se a gente também vem todo mundo, muito fácil também. Funciona como uma motivação, né? A ideia de realizá-lo e realizá-lo dessa maneira. Isso. Até a Pascom mesmo, né? No encontro realizado no final de semana, foi assim, de maneira híbrida. Enfim, é a alternativa, né, que temos nesse momento. Mas que tem que ser feito mesmo. Acho que a gente só não pode pegar a referência do mundo, que nem o padre Renato estava falando, sabe? Que nem a gente vê bar, show, essas coisas tudo lotado, sabe? Não dá pra gente ter isso como parâmetro, como referência. A gente tem que passar uma responsabilidade e a credibilidade que a Igreja Católica tem. E além do mais, a gente não tá levando o nome de uma paróquia nem nada, a gente tá levando o nome da diocese no evento, né? Então é o primeiro evento diocesano nessa proporção que está sendo organizado. Então a gente resolveu realmente fazer tudo com muita cautela. E a gente tem pensado, isso não é de hoje, né? É bom que fique claro que mesmo quando a pandemia estava no seu auge, a gente pensou, a vacinação está caminhando, a vacina chegou. Será que lá em outubro a gente não consegue? Porque a princípio era para acontecer em agosto, JDJ. Então a gente adiou a data, pensando a longo prazo, para dar um tempo para a vacinação avançar, para a gente conseguir fazer. E a gente já pensou com um evento restrito. A princípio era para acontecer só com os coordenadores de grupos, no máximo 2 pessoas. A gente conseguiu pensar em uma pessoa a mais, né? A gente abriu para mais uma pessoa. A gente queria abrir para todo mundo, mas infelizmente não tem como, né? A gente só abriu para mais uma pessoa porque a gente percebeu que existe possibilidade, né? O ambiente que a gente escolheu é um ambiente que proporciona, que ajuda isso, né? Que é a Martinho Prado, lá no Rincão da Misericórdia. O Padre Moisés gentilmente se deu espaço para a gente, está nos acompanhando, está oferecendo os membros da paróquia para ajudar a trabalhar lá na cozinha, né? E
liturgia transmissão. Nós vamos fazer uma reunião com o pessoal da Pascom lá também. Então, a gente tá envolvendo a diocese, a gente contou com a colaboração do Padre Moisés, que nos ajudou, mas a gente tem pensado isso desde março, mais ou menos, né? Março, acho que foi a primeira reunião que a gente conversou disso. Então, assim, tava no auge da pandemia ainda, né? Então, a gente não pode nem mudar a estrutura porque foi uma coisa que foi construída, né? Nesse sentido. Muitas reuniões. Muitas reuniões. Porque, para lembrar um pouquinho da realidade que a gente vivia em março, tinha muito aquela conversa. Mas, poxa, tudo tá atrasando. Será que a vacina não vai atrasar também? Eu acho que lá a gente era muito cético, né? Provavelmente vamos manter. Se der, a gente abre para 2. Se muito, para 3. Graças a Deus, deu para abrir 3 vagas. Sim. Então, João, conte pra nós que hora que vai começar, o que vai ter, que aqui, hora que vai acabar, não é? Quem são as presenças, se o nosso bispo vai, se o nosso bispo não irá. Deixa eu ver pra quem que eu mandei. Conte os detalhes aí pra nós, né? Mas não tanto, viu, João? Ai, pá, você sabe que eu sou boca aberta. Responde, senhor. Ele falou pra mim no particular antes do programa, padre, tô com medo de falar demais. Não, pode ficar à vontade. Bom, eu tenho que... Achei. É o João que manda, você que manda. João. Até parece. Abre o coração. Abre o coração. Então, tô muito mal. Ó, a gente vai começar as nossas atividades às 9 horas, mas se os grupos quiserem chegar um pouco antes, sem problema, tá? Então a gente vai começar com uma animaçãozinha, aí depois a gente já vai partir pra missa, aí depois a gente vai ter o primeiro evento surpresa que a gente já vai anunciar essa semana. O que vai ser? Vai ser bem voltado nessa questão dos 10 anos. Logo depois disso a gente já vai pro almoço, que a gente tá vendo como é que vai fazer, se vai ser 2 rodadas, 2 turnos de almoço, certinho, pra ficar tudo... Porque nessa hora precisa tirar máscara, né? Nunca vi ninguém comendo de máscara. E depois a gente vai pra um outro momento, que a gente tá realmente entrando nessa linha bem do apostar na igreja de portas abertas, de cara limpa pro jovem, que seria a mesa redonda, né? Então vão ser padres ali, até então, que a gente tá vendo certinho ainda, estamos terminando de fechar como é que vai ser. Então cada um especialista ali na sua área, e vão ser, já foi liberado para os jovens, né? Importante você, se o teu grupo não mandou, tá lá com o teu coordenador, tá? A gente mandou o formulário online. Então tem os temas ali que o jovem pode ticar, entre doutrina social, direito canônico, afetividade e sexualidade. Isso. História da igreja. História da igreja. Então o jovem pode mandar essas perguntas pra gente. A gente vai compilar tudo, porque dependendo do número, provavelmente vão vir perguntas parecidas, então vai juntar tudo. E vamos mandar essas perguntas para a igreja responder de forma bem sincera. E depois encerrar com um show de uma banda jovem, que a gente também vai anunciar. Só as presenças que vão ser surpresa. A estrutura aí já está bem passada. isso. É bem isso. Que bom. Padre Rafael, Padre Renato, João Vitor, estamos caminhando para a reta final aqui do nosso terceiro Diocast, né? E chegamos naquele momento, né, Padre Rafael? A gente vai precisar combinar, mudar um pouquinho as perguntas, porque eles já estão estudando já. Eles estão assistindo o podcast e aí eles vêm já com uma resposta pronta, né? Ah, meu Deus. Mas vamos fazê-las para o Padre Renato. Eu sei que é. Olha lá. Vamos. Que bom, o padre não sabe. Então vamos lá, Padre Renato. Dá-lhe nele. Tá? É um toma lá da cá, assim. É um papo reto. Papo reto. São perguntas simples e respostas, assim, objetivas. Certo? Uma palavra só? Pode ser uma. Maria Gabriela. Maria Gabriela. Por quê? Então eu começo. Padre Renato, um lugar. A minha família, minha casa. Sua casa. Um filme. Um filme A Espera de um Milagre. Faz uma pergunta, João. Um filme? Não, faz uma pergunta pra ele. Ah, tá. Fazer uma pergunta pra ele. Aproveitar hoje. Uma referência, padre. Uma referência? O Padre José Carlos, que eu tô trabalhando com ele. É uma referência. Uma frase. Uma frase? Vou colocar o meu lema de ordenação, né? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Muito bem. Eu acho que Isso, né? Fechou. Não foi tão difícil, né? Não mais tirou alguma? pedaço, né? Tem mais bem. alguma pergunta que o senhor gostaria de responder? Não, tá ótimo. Eu fiquei com medo. Graças a Deus. Agora vamos pro João, né? Pro João, né? Vamos começar. Achei que não Padre, ia. faça as honras, uma pergunta pro João. Pega leve. Bate pronto. Assim. O jovem hoje. Ó. Revolução, acho. O jovem pode mudar o mundo. Qual a sua maior tristeza?
Gente... Olha, vocês estão pegando pesado, hein? Isso aí não tava combinado, não. Eu acho que, enquanto igreja, eu tenho 2 pontos que eu até comentava com outro padre colega que me pegam bastante. Eu acho que um pouco da elitização que a igreja católica acaba tendo, sabe? Eu acho que a gente não consegue atingir muito aquela pessoa mais carente mesmo, que é uma coisa que as igrejas evangélicas conseguem atingir de uma forma melhor. A gente tem que reconhecer isso, sabe? Então isso me pega um pouco. E a questão de como lidar com os abusos dentro da igreja, sabe? Eu acho que talvez a questão do protecionismo que tem às vezes com relação a isso, eu entendo que não pode ser um caráter julgamento, por exemplo, falar assim, um padre está sendo investigado por conta disso. Não, ele já é culpado, sabe? Eu acho que tem muito essa visão extrema também, que eu sou completamente contrário. Eu acho que tem que ver ele como um investigado ali, mas que não a pessoa que cometeu nenhum crime, nem nada. Mas a igreja não ser conivente com isso, sabe? De o que a gente estava falando de não se posicionar, ficar à deriva. Eu acho que são 2 grandes tristezas que eu tenho vontade de trabalhar ainda enquanto igreja católica, seriam essas 2 questões. A parte social, um tanto, e a afetiva dos padres com os jovens. Bom, agora vamos para aquelas que você estudou. Um filme. Nossa, eu esquecido. Mentira. A saga Kung Fu Panda. Eu acho... Nossa, tem uma alegoria ali por trás que eu acho fantástica. Que se conhecer, saber o seu lugar no mundo, sabe? As suas potencialidades. Eu acho que isso... Nossa, me pega bastante. É um filme que eu gosto muito. E qual que foi o último livro que você leu? O último livro que eu li foi... Não, foi Harry Potter, o último. O 7º. Aí eu comecei a ler o Hobbit, mas parei. Quer fazer uma pergunta pra ele? Acho que não. E a digníssima namorada, quer fazer alguma pergunta? Pode aproveitar agora. Aproveita, tipo assim, quando que nós vamos casar? Nem uma pergunta assim. Agora é hora ou cálice para você. Oi, eles vieram afiado hoje, cara. Muito bem. Então, olha só, você que está nos assistindo, estamos já, infelizmente, chegando ao final de mais um Diocast. Hoje recebemos aqui com muita alegria João Vitor, Padre Renato, representantes, né, do setor diocesano da juventude, aqui na nossa Diocese de São João da Boa Vista. Então, você que foi alcançada nessa noite, aqui por essa live, por esse podcast, pedimos para você mais uma vez, aproveite e compartilhe este conteúdo, né, replique estas informações, inclusive sobre a Jornada Diocesana da Juventude, e aproveite também e confira os outros conteúdos que estão disponíveis aqui na página e também no YouTube da Diocese, no Instagram. Vamos abrir um TikTok, padre? Nossa. Precisando. Tem cara, hein? TikTok Deixar uma também. barba igualzinho o Padre Fábio de Mello. Logo vai ter o Padre Rafael lá de manhãzinha agora. Como é que é o treino pra academia? O duro que eu não Deus sei tá se eu pago. tenho esse carisma, assim, né, de TikTok. Quem será que tem esse carisma, assim, de TikTok, hein? Precisamos descobrir. Se você puder dar uma sugestão... E eu acho, Padre Renato, que a gente devia fazer um programa especial com os dois, só pra gente ter o troco depois, sabe? Dessas situações aí, sabe? Juvencast. Vai ser uma edição única, Padre Rafael e Eduardo Cunha. Só pra dar o troco. Vai ter. Ó, e tem abraço aqui também, ó. A Jaque Terzi. Ela colocou assim, ó, TikTok, kkk. Ela é do TikTok. Aí ela gostou. poderia ser uma boa sugestão ela pra faz. ela no Aí, ó. TikTok. É. Ela é de Tambaú, né? Juvento, ela colocou. Ó, deve ser Juventoc. É, Juventoc, é isso? Juventoc. Juventoc. É. TikTok, Juventoc. O Luiz Carlos Cola também mandou aqui, né? Lá de Mogi Guaçu. Agradecimento pra gente. Cacá Fotini, adorei. Né? Amém. E a Jaque colocou aqui, João, padre, oi, cheguei. Agora que eu tô vendo sua mensagem, Jaque. Nós estamos negociando com a Jaque pra ela vir fazer um podcast com a gente, né? Sobre muito o bom. Padre Donizete. Quem sabe, hein? Quem sabe? Legal. Aí, já aceita o convite aqui nos comentários? Né? Também a Gisele Dias. Bom, é A assim, Gisele, vamos você ver. conhece? Gisele trabalhou comigo já. Gisele- E é catequista lá na minha paróquia. Dias Gonçalves, também a Aline Salles, Rosa Melchiori e Rosa, lá de Grama. Um abraço. De Grama? É. Ana Alice Melchiori da Silva, também de lá. Deve ser, Sim, né? sim. Mesmo sobrenome. Sim, sim, Nilde, Ana. Nilde Morgan.
Falou assim, bênçãos, padre. Boa noite. Deus abençoe, né? Deus abençoe. E Amanda Leonel, ela marcou o Diego Pérez aqui na nossa postagem. Tem também a Érica, acho que não mandei abraço para a Érica não. Érica Regina da Silva, abração Érica. E é isso aí, pessoal. Foi bom. Finalizando mais um Geocast. Finalizando, né? Obrigadão aí, viu, gente, pelo espaço que vocês deram pra gente, de poder ouvir também, a gente ter essa conversa, que eu acho que foi tudo muito bem tranquilo, muito leve, né? Fluiu, nem viu o tempo passar também. E muito obrigado bom, mesmo. Muito bom mesmo. A gente coração. que agradece de coração, né? Agradeço, Por vocês né? aceitarem, por vocês saírem lá das cidades, vocês e virem aqui, né? Sim. Você de Casa Branca e o padre de Caconde. Tava celebrando missa, por isso que eu cheguei atrasado um pouquinho, gente. Motivo justo. Que bom. Que bom, né? Últimas considerações? Vocês querem deixar mais algum comentário, uma Eu informação? gostaria de agradecer o trabalho da equipe diocesana, né, do setor. Gostaria de agradecer o trabalho da Tawane, do Rodolfo, da Bruna, do Jair, né, que estão conosco aí. Muito obrigado mesmo, né, por todo o auxílio. São os nossos braços nas foranias, né, da nossa diocese. E tem feito com maestria também. O Rodolfo falou que nós estamos organizando o setor com maestria, mas eles também têm feito o trabalho deles com maestria. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. E um abraço a todos os amigos, a todos os filhos do coração, né? O padre tem muitos filhos, então um abraço a todos que nos acompanham aí. E agradeço também o carinho e o abraço também. E o trabalho também do João. Deus abençoe. Queria agradecer também os secretários, né, padre? Maria, a Isa, lá de Mococa, Isso. a Manoele, a Rafa e também o João, que tá na nossa parte do marketing, né? Isso, é verdade. Tem os secretários. O João, nosso João, fez um trabalho excelente da camiseta, que a gente... Linda. A camiseta. E se você não adquiriu também a camiseta, você tem até domingo para adquirir a camiseta do setor. Tá bom de merchan, né? Você viu? Tem que vender o peixe. Tá treinadinho. Camiseta da JDJ 2021, né? Vale a pena, ficou linda. Tá lá no meu Facebook também, se vocês quiserem ver lá o modelo. Tem os contatos também dos coordenadores da Forania, né? Renato Amorim Santos no meu Facebook, entra lá, você vê o modelo e vale a pena adquirir a camiseta, viu? Isso aí, brigadão também. Queria mandar um abraço para o pessoal de Casa Branca, do Grupo Sigo Mestre, todo mundo. Agradecer muito o Padre Renato também, tava até compartilhando com o Padre Rafael. Não é puxando saco nem nada, mas o trabalho é sensacional. Ele dá esse protagonismo pro jovem, ele tá ali quando a gente precisa. Padre, pelo amor de Deus, me salva. Tá ali e realmente eu acho que tá muito no ideal do que como um padre tem que se portar diante de uma pastoral de assessoramento, sabe? Pra mim, eu sou muito, muito, muito feliz de ser assessorado por ele. Esse corte agora a gente manda pro Dom Vilar. Esse pedaço. Gostei. Para renovar o mandato. Deixa eu falar mais um pouquinho, então. Muito Um ótimo bom. bispo. Então, olha só, mais uma vez agradecendo, João, Padre Renato, Padre Rafael, mais uma vez juntos, né? Graças a Deus, essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos aqui para dar risada, para conversar, para falar de evangelização, para falar dos movimentos e também do movimento da nossa igreja aqui na diocese e que também acaba sendo uma referência, né, para outras dioceses, para outros estados. É muito bom estar chegando até você. O Geocast está ficando por aqui, até o nosso próximo encontro na semana que vem, na quinta-feira mesmo. A gente ainda vai Está mudar essa- decidindo ainda. Surpresa. Então vamos colocar até semana que vem. A gente se encontra mais uma vez. Tchau, tchau. Um grande abraço para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Termina aqui o Geocast, produzido pela Pastoral da Comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Até o nosso próximo encontro.